Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, foi escolhido para esta apresentação um dos resultados da minha pesquisa de mestrado intitulado Visões das Índias, realizado no programa de pós-graduação em História Social da UERJ-FFU, na qual foi abordada a presença portuguesa na região da Etiópia no século XVI, entendido como as Índias do Preste João. Esta apresentação tem como objetivo expor como a visão portuguesa foi modificada após o retorno da embaixada lusitana na região da Etiópia entre os anos de 1515 e 1526 e como o desdobramento dessa embaixada pode ter sido resultado da obra O Preste João das Índias, do padre e capelão da embaixada, Francisco Álvares. Havia uma intrínseca relação entre a figura do Preste João e o pioneirismo português durante a expansão marítima. Alguns estudiosos na área apontam que, entre os fatores que levaram os portugueses a se lançar no mar, o Preste João talvez não fosse um motivo, mas sim um dos objetivos do movimento da navegação portuguesa pela costa africana. Os portugueses, em sua expansão, tinham também como uma meta encontrar um mítico rei que poderia auxiliá-lo nas empreitadas contra os muçulmanos ou que, com sua ajuda, tornaria o acesso às riquezas das Índias mais factível. O que se pode compreender é que essa relação da expansão marítima possui também um cunho cruzadístico. Nessas cartas, o Preste João seria um rei que acumulava poderes temporais e atemporais, tendo entre os homens o título de rei e perante Deus o título de presbítero. Como o mais humilde dos servos, seria um rei com imenso poder bélico, marchando à frente com o símbolo do cristianismo, a cruz, como insígnia de sua devoção. Seu reino, no Oriente, que remontaria aos reis magos e a São Tomé, fazia com que suas terras fossem povoadas de sortilégios e maravilhas. Nelas não existiria fome, pois choveria maná, e os homens que dele comessem viveriam mais de 100 anos. As cartas revelam riquezas como a opulência de um rei oriental e afirmam que ele estaria apto a auxiliar os cristãos ocidentais nessa verdadeira empreitada, que seria a recuperação da Terra Santa. As cartas tiveram um enorme apelo no período das Cruzadas e ganharam sustentáculo na literatura, fazendo com que o Preste João, um dos personagens mais icônicos da Europa. As narrativas de viagem do período, como as cartas do Marco Polo, do século XIII, e Jean de Mendeville, no século XIV, entre outros, com maior ou menor índice de veracidade, descreveram partes do Oriente e citaram a existência de um cristianismo e de um rei, que foi entendido como o Preste João. Durante o século XIV e XV, os cristãos da região da Etiópia tiveram contato com os europeus, seja por meio das relações comerciais com o Oriente Médio, na região do Levante, seja pela promoção de peregrinações realizadas pelos abexins à Terra Santa. No século XV, algumas delegações etíopes foram enviadas à Europa a fim de negociar uma aproximação. Em 1441, o Concílio de Florença contou com a participação de uma delegação etíope, convidada pelo próprio Papa para resolver a distância criada pelo Concílio de Calcedônia no século V. Foi neste contexto que a imagem do Negus da Etiópia passou a ser relacionada com a imagem do Preste João da Índia, sendo essas Índias pensadas hoje e reconhecida como África Oriental, a região da Etiópia. Para compreender essa ideia, é preciso levar em consideração que as noções sobre a Etiópia e Índias no século XV não passavam de grandes generalizações. O próprio termo Etiópia fazia uma alusão a toda a região da África em alguns períodos, enquanto a Índia era uma terra mais idealizada do que concreta. É neste ponto que Luiz Felipe Tomás aponta que uma das ideias que explicaram a expansão portuguesa na historiografia era o objetivo de aproximar os portugueses com esse mítico rei cristão, para abrir uma nova frente de combate contra o Islã, desta vez vinda do Oriente. O reino do Preste João auxiliaria os portugueses a asfixiar o comércio de especiarias muçulmanas, rompendo o eixo Índia-Meca-Mediterrâneo. Seja pelo ponto de vista estritamente religioso, com a aproximação entre cristãos, seja pelo ponto de vista econômico, com a derrocada da hegemonia muçulmana no Mar Vermelho ou em Hormuz,
a aproximação com o reino do Prestes João seria vantajosa para os cristãos ocidentais, principalmente para os portugueses que desejavam fazer frente no Oriente. A embaixada portuguesa nas terras do Prestes João teve êxito apenas na terceira tentativa, quando, por meio de um mercador armênio, as autoridades abexins conseguiram entrar em contato com os portugueses para estreitar relações. Essa embaixada foi formada no reinado de Dom Manuel e que deu prosseguimento às ideias de Dom João II sobre o contato com o Prestes João. Todavia, dentro da própria corte havia discordância sobre o objetivo dos portugueses na região da Índia, com basicamente dois grupos. O primeiro, acreditando numa relação mais mercantil do que propriamente uma relação diplomática. Esse grupo era encabeçado pelo Barão de Alvito e por seu sobrinho, o então governador-geral das Índias, Lopo Soares de Albergaria, enquanto outros acreditavam numa aproximação entre o cristianismo ocidental e oriental para um futuro estabelecimento hegemônico dos portugueses e cristãos na região das Índias e que teria como expoente também Dom Duarte Galvão, que será o primeiro embaixador. A coroa portuguesa buscou formar uma embaixada na região da Etiópia e, por sua vez, buscar uma hegemonia cristã no Mar Vermelho. Ela saiu de Portugal em 1515 rumo a Goa, passando pelo Atlântico. A missão portuguesa sofreu reveses ao acessar a região da Etiópia. Em uma dessas tentativas, o embaixador Duarte Galvão morreu, deixando a embaixada sem o seu líder. Coube ao novo governador das Índias, substituto de Lopo Soares de Albergaria, a escolher Dom Rodrigo de Lima para capitanear a embaixada, e com a sua ajuda adentraram na Etiópia em 1520, permanecendo até 1526. O contato com a embaixada portuguesa e as Índias do Prestes João foi imortalizado pelo padre e capelão Francisco Álvares, que durante a estada na embaixada e em terras etíopes, produziu uma obra que foi impressa em 1540. Durante a permanência da embaixada, alguns elementos vieram à tona a respeito dos abexins ou dos habitantes das Índias e sobre a intenção dos portugueses. Começando pela segunda parte, fica claro o pensamento dos portugueses a respeito das idealizações sobre as Índias e sobre os objetivos a partir destas idealizações. Como método de análise escolhido para o desenvolvimento da dissertação de mestrado, foi utilizada a análise de conteúdo de Lawrence Bardan. A partir dos termos mais importantes destas e suas repetições na obra, tornou-se possível compreender aquilo que interessava aos portugueses no momento do contato. Um dos elementos que sobressaiu foi a relação aos mouros que existiam naquelas terras, em que os portugueses marcaram um conflito pensando nos mouros em uma relação tipicamente maniqueísta. Os mouros que adentravam e que habitavam a terra do Prestes João eram classificados geralmente como falsos e corruptos, e, quando no melhor dos casos, como servidores. E os mouros externos eram sempre considerados inimigos e hostis. Outro elemento importante para a obra traz a discussão seria a noção sobre a representação das terras do Prestes João. No decorrer da descrição dessas terras, assumida como as Índias, elas foram contejadas com histórias e lendas sobre riquezas e opulência, apresentadas em outras narrativas de viagem que antecederam a embaixada. Neste ponto, compreende-se que o motivo e o subtítulo da obra, a verdadeira informação das terras do Prestes João das Índias, que evoca a noção de verdade, em que o fato e o testemunho ocular sobrepõem as narrativas. No decorrer do encontro entre abexim e portugueses, um elemento ficou claro: o objetivo dos portugueses. Um dos episódios mais emblemáticos da embaixada foi quando autoridades abexins confundiram os portugueses com mercadores, criando um dos atritos mais sérios ocorridos durante toda a permanência. O então embaixador Dom Rodrigo de Lima se posicionou contra a postura das autoridades e foi imortalizado no livro como o objetivo proposto: unir cristãos com cristãos. O foco dessa empreitada seria, de fato, estreitar a relação entre portugueses e o Prestes João, para assim conseguir a tão idealizada hegemonia cristã no Mar Vermelho. O objetivo da embaixada, como exposto, era aproximar cristãos com cristãos, como uma rede de aliança e diplomacia que remontaria ao período medieval,
unindo a cristandade contra a seita dos infiéis. Partindo desse viés, torna-se perceptível na obra como que os mouros são retratados como inimigos naquela região. Entretanto, não foi apenas a imagem dos muçulmanos que saiu prejudicada nessa tradução do outro para o livro impresso. A composição da imagem etíope também foi atingida, principalmente por não corresponder ao plano idealizado dos portugueses sobre as Índias do Prestes João. Um dos pontos mais criticados da cultura Iabexim foi justamente o que motivou a aproximação, a religião. Quando comparado com o cristianismo etíope católico, percebeu-se a separação entre ambos, seja pelas rejeições sacramentais, seja pela ausência ou desrespeito do sacramento como conciliação ou matrimônio, entre alguns outros. Dentre todos os pontos de atrito do tema religiosidade, dois se destacaram justamente pelo período em que a embaixada estava ocorrendo, o batismo e a presença da influência judaica no cristianismo. O problema levantado pelo batismo na região não seria o rito em si, mas aquilo que havia acompanhado dele. Unido ao batismo, havia a prática da circuncisão, elemento notório entre islâmicos e judeus, algo que foi ressaltado na obra. Para além disso, havia em contraste a presença da apostasia dentro da Etiópia, o abandono do cristianismo em nome de outros credos e, em sequência, uma nova reconversão ao cristianismo, por motivos específicos, graças à ausência do rito da confissão, seria resolvido com um novo batismo. Essa conduta foi tacitamente recriminada pelo padre, sendo um dos poucos momentos de posicionamento ativo do mesmo. Outro elemento questionado foi a manutenção de prática judaica em conjunto com o cristianismo, como já afirmado na presença da circuncisão. Não apenas essa prática foi mantida, mas também a permanência da dieta kosher, a observância do Shabat, ou ao ponto em que mantiveram a lei do Antigo Testamento em igual posição com a lei do Evangelho. Essas práticas disseminadas pela ordem monástica dos eustatianos foram acusadas pelo padre na forma direta do texto. Isso nos leva a compreender os elementos criticados pelo padre presentes na obra. Referem-se à porosidade do cristianismo etíope em relação aos credos que estão em contato na região. Logo, a religião foi um dos pontos mais criticados justamente pela idealização da empreitada portuguesa para a Etiópia, em conectar o cristianismo ocidental com o oriental, em busca do combate aos infiéis. No entanto, na prática religiosa, haveria uma veia herética, justamente por essa intensa circulação de infiéis na região. Da empresa de Dom Duarte Galvão e Rodrigo de Lima, a um hiato até 532, quando o rei envia o mesmo padre ao Papa a fim de falar as novas da Etiópia, com o objetivo de repensar a postura portuguesa frente à erronia etíope e suas práticas que seriam, em suas palavras, corrigíveis. O que demonstra a mudança de postura frente aos etíopes, abandonando a busca de aliança cruzadística em nome de um proselitismo católico romano. Foi com os inacianos, após a empreitada de Galvão e Lima, que o rei português Dom João III contou para ratificar o credo etíope. No caso, retificar. Com a chegada do primeiro missionário, André de Oviedo, em 1556, até a sua expulsão em 1632, a presença dos jesuítas na região foi unânime. Não apenas para tentar corrigir os etíopes, mas também para fiscalizar a postura dos portugueses e mestiços radicados na terra. O que se pode concluir é que a obra O Prestes João das Índias, a verdadeira informação das Índias do Prestes João, foi um dos primeiros retratos feitos pelos portugueses sobre a suposta Índia do Prestes João e que, a partir deste contato entre o idealizado e o observado, o intento cruzadístico paulatinamente deu lugar à missão catequética, seguindo o furor do período pela limpeza das máculas heréticas dentro do cristianismo. A partir da desnaturalização do mitológico reino do Prestes João, naquelas terras, a região da Etiópia
foi paulatinamente aproximada das ideias sobre o continente africano e distanciada das noções idealizadas sobre as Índias. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.